Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de se compadecer das multidões, porque pareciam como ovelhas sem pastor, e de dar orientações para que se rezasse e pedisse ao Senhor da messe para enviar operários, porque a messe é grande e a colheita podia se perder por falta de trabalhadores. Então Jesus realiza aquilo que ele disse que era para pedir. Ele envia trabalhadores, operários para a colheita. Então, temos o nome desses 12 apóstolos na descrição que aparece em todos os evangelhos e que nos mostra que Jesus confiou a um grupo que ele chamou de maneira especial, ao qual ele deu uma formação especial para enviar, e é por isso que existe igreja hoje, porque este grupo então continuou a missão de Jesus conforme depois o envio que foi dado a esse grupo. Mas eu chamaria atenção para uma passagem muito interessante. A parte, o fato de Jesus ter cumprido aquilo que ele disse que era para pedir, de ter mostrado que realmente ele envia trabalhadores para a messe. Aliás, ele sempre envia. Se a palavra de Deus existe, é porque Deus nunca deixou de suscitar pessoas que a levem. Nem sempre esta palavra é levada através de líderes, de pastores, de pessoas que estão à frente da comunidade. Às vezes é levada por pessoas que de maneira muito simples, em colóquios diários, traduzem esta palavra, realizam a missão e são chamados por Deus. Mas é sempre a iniciativa de Deus. Contudo, eu quero chamar a atenção para as recomendações que Jesus dá. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. O que significa isso? Jesus está excluindo os pagãos e os samaritanos desta missão? Afinal de contas, em outras passagens do Evangelho, nós não vemos aparecer que ele veio, em primeiro lugar, para os excluídos. O Evangelho de São Lucas praticamente nos revela isso do começo ao fim, que ele veio para os últimos, e a prática de Jesus ali sempre mostra isso, não significando que vindo para os últimos ele está excluindo os primeiros, mas significando que ele veio para todos, já que ele vai até aqueles que são excluídos da sociedade, é sinal de que ele não despreza ninguém. A busca de Jesus pelos excluídos não é propriamente uma escolha, uma preferência, mas é uma ação universal de inclusão. Significa trazer aqueles que não estão. Jamais significa pôr para fora aqueles que estão. E talvez o Evangelho de hoje mostre isso. Por quê? Não ide aonde moram os pagãos, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Se a gente ouvisse só essa parte, talvez a gente pudesse se confundir. Mas notem a sequência. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Jesus não está ainda enviando os discípulos para esta missão universal. Ainda não é a hora. O reino de Deus foi trazido em Jesus, inaugurado em Jesus, para toda a humanidade, para toda a extensão da terra, para todos os seres humanos. Mas a manifestação deste reino se deu através de um povo, num lugar determinado. Deus não escolheu o povo de Israel porque queria que o povo de Israel fosse o único que reconhecesse o Deus uno e verdadeiro. Deus escolheu Israel para que através de Israel o nome de Deus fosse conhecido em toda a terra. Ele já tinha dito isso a Abraão. Através de ti abençoarei todas as famílias da terra. A missão é universal, embora a manifestação possa inicialmente ser localizada. Os apóstolos irão até os confins da terra, como ele dirá no final do Evangelho, mas não nesta parte. Nesta parte, Jesus está enviando esses discípulos para ir primeiro, notem, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus tinha dito antes, tinha manifestado que se compadecia da multidão porque parecia uma multidão de ovelhas sem pastor. E agora ele está enviando pastores para buscar as ovelhas perdidas do rebanho de Israel. Primeiro foi a eles. E nisso eu tiro uma conclusão, eu diria que é um pouco pessoal, talvez ela destoe um pouco de algumas orientações, de algumas reflexões até da igreja como autoridade, como magistério. Como magistério eu não diria, mas como opções pastorais. Porque hoje em dia se bate muito na ideia de levar o primeiro anúncio. E isso é ótimo, mas às vezes se deixa de lado a ideia de se dar catequese. Eu quero ir para os que estão fora ou para os que nunca vieram. E às vezes eu me descuido dos que estão aqui. Nós precisamos de anúncio evangelizador, de querigma. É certo, alguns precisam disso. Mas isso não significa que eu deixo de dar catequese. Ir a quem não vem na igreja não significa que eu vou desprezar quem está na igreja. Há uma afirmação da Conferência de Aparecida, eu concordo com ela, mas acho um pouco, a maneira de falar, acho um pouco forçada, de que nós temos que passar de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral verdadeiramente evangelizadora. Cuidar do nosso rebanho é evangelização. De nada adianta eu sair por aí chamando as pessoas para vir para a igreja, se quando vierem a igreja não tiver nada para oferecer a elas. É preciso que haja um cuidado. A missão é muito importante, mas a paróquia também é muito importante. Os que não foram evangelizados precisam dessa iniciativa. Jesus deu uma ordem para que se fosse aos últimos, ou aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Mas também é verdade que Jesus quer cuidar das ovelhas perdidas. Talvez, se a gente cuidar melhor do rebanho, quem sabe a gente não possa suscitar o espírito missionário em todo o rebanho. Para que a gente não pense que a gente é super-herói e vai sair por aí trazendo adeptos para Cristo. Mas que a gente saiba que a gente precisa construir uma comunidade que seja evangelizadora, que seja capaz de falar por Cristo, falar de Cristo pela própria existência, pelo próprio ser. De mais a mais, como já diz a filosofia, o agir segue o ser. Primeiro é preciso ser. Então, construir a comunidade é uma coisa muito importante. Cuidar das ovelhas perdidas, não só ir atrás de novas ovelhas. Senão vou trazer novas ovelhas para decepcioná-las. Então existe espaço para as duas coisas. Acho que nessa passagem, nesse envio de Jesus hoje, se acentua mais este cuidado com as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Em outras passagens, o acento maior será a missão universal, a ir àqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. Rezemos. Acendei, Senhor, em nossos corações a claridade de vossa luz, para que, andando sempre no caminho de vossos mandamentos, sejamos livres de todo erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.